Fala pessoal, tudo bem? Gente, olha só, esse vídeo aqui eu vou ter que ter um certo cuidado, tá? Para poder expor os fatos em tom de questionamento, pergunta, tá? Não acusação, tá bom? Vocês sabem que eu tive meu envolvimento, né, com o ocultismo no passado e a pessoa que estuda o ocultismo ela consegue detectar com mais facilidade coisas que pessoas que cresceram em berço evangélico não conseguem. Então eu vi muitas coisas, sabe, dentro assim do sistema religioso, né, dos templos, das liturgias, que sempre me chamaram a atenção, sabe? Então assim, eu vou perguntar, não é uma acusação. Se tiver alguém que é do Ministério de Madureira, no qual eu respeito muitos pastores, já congreguei na Madureira por um pouco de tempo, mas fiquei um tempo ali. Então é uma igreja que tem muitos homens de Deus, mas tem algumas coisas assim que eu gostaria de saber, sabe? Então assim, por que o presidente de honra da Madureira, né, que é o bispo Manuel Ferreira, por que que ele tem esse vínculo, ou tinha enquanto vivo, e depois me parece que devido às más repercussões, se tem debaixo dos panos, com a seita do Reverendo Moon, lá na Coreia, que é uma seita ecumênica, mística, que tem um monte de implementos de mistura evangelho, Seishinoye, astrologia. É uma seita, tá? É uma seita. Inclusive, houve um encontro lá que... Irmãos, eu teria que fazer um documentário. Então, eu não quero... porque daí demora muito tempo, meu telefone não é muito bom, assim, sabe? Não é um top de linha para mim poder fazer esse tipo de edição, sabe? Então, é complicado. Mas pesquise aí, bote aí Bispo Manuel Ferreira, Reverendo Moon. Você vai ver ele participando de um casamento coletivo, aonde vários líderes de religiões diferentes vão lá impetrar uma bênção sobre os casais que estão casando ali, inclusive o Manuel Ferreira, além de participar de um culto, de uma liturgia, de uma seita, o que já é grave, porque aquilo que a gente não condena, já aprova. Aquilo que a gente participa, a gente já é cúmplice. Entende? Então é bem assim, o evangelho é assim. Então, além disso, uh, além disso, teve outras, né, participações, inclusive do filho do Reverendo Moon aqui no Brasil, palestrando para os seguidores dele no Brasil, dizendo que ele pescou um big fish, o que ele ganhou para a seita dele, um big fish, um grande peixe. E aí o pessoal ficou meio desentendido assim, e ele pegou e falou abertamente: o bispo Manuel Ferreira. Tem os vídeos no YouTube e você pode ver. Tá? Então vamos lá, estou perguntando. Tá? Você, pessoal de Madureira aí, principalmente o chefão aí, não vem querer me enquadrar aí que nem vocês fizeram com o pastor Enoque, de Brasília, que acabaram com a vida do cara.
né? Sumiu. Nem sei se vivo tá. Mas vamos lá. Então, por isso eu estou perguntando. O pastor Enoque, ele fazia vídeos em tom de acusação. E eu quero que vocês me expliquem o porquê disso, tá? Por que o templo sede de Madureira, ele é daquele jeito que ele é? Eu estive algumas vezes no templo sede de Madureira, em Madureira, Rio de Janeiro, né, no bairro de Madureira, Rio de Janeiro, por isso que virou Assembleia de Deus Ministério de Madureira, porque emancipou e a sede era em Madureira e por isso virou esse grande ministério aí, né? Então assim, ó, o que a história de Madureira diz? Que o Paulo Leivas Macalão, o pastor Paulo Leivas Macalão, né, que diz que foi um grande homem de Deus, tem alguns hinos da harpa cristã que são de sua autoria, teólogo. Ó, isso eu estou falando para vocês porque está na internet, tá? Por que ele fez o templo daquele jeito? A história de Madureira diz que ele recebeu uma revelação sobre os aspectos e a forma arquitetônica do templo, que é muito parecido com uma catedral gótica, daquelas estilo Notre Dame, daquelas lá da França, de Paris, né? Na Escócia tem algumas parecidas também, na Inglaterra também, né? É estilo arquitetônico mais ou menos parecido com o estilo gótico, principalmente a parte interna. Parece muito uma catedral católica. Mas eu fui lá dentro, tá? E eu estou perguntando para vocês, eu não estou acusando. Por que a decoração ou a fachada do altar é toda feita de esquadro e compasso, inclusive com o olho que tudo vê no meio? Uma bolinha no meio, representando o olho que tudo vê. Tá o print aqui do meu lado, aqui, ó. Tá? Eu estou perguntando por quê, tá? Por quê? Isso não tem, irmão, não tem explicação. Por que o piso da sede de Madureira é xadrez, como a loja maçônica, tá? Eu tinha antes o PDF, muito antigo. Vou tentar encontrar, mas eu li. Por que o nome do saudoso Paulo Leivas Macalão está entre os nobres pastores maçons na folha maçônica? Não é naquela lista picareta que o Saad, aquele vazou, que botou o nome até do José Huerta Bezerra da Silva, que é o presidente da CGDB de honra hoje, né? Do Silas Malafaia, mas nunca provaram nada. Não estou defendendo, só estou dizendo que nunca provou nada. Tinha uma lista aleatória que alguns blogs colocaram, né, de vários pastores que seriam maçons, né? Mas sem prova. Mas eu li, eu baixei um PDF do jornal do Grande Oriente, da Grande Loja do Oriente, que é a maior, digamos, instituição oficial maçônica do Brasil, né, uma associação de lojas maçônicas oficiais, cujo a mesma tem um jornal, ou tinha pelo menos, chamado Folha Maçônica. E lá eu li o nome do Paulo Leivas Macalão. Tá. Eu estou perguntando por quê. Eu quero saber por que o meu pai, ele é fuzileiro naval, hoje aposentado. Na Marinha, tem os fuzileiros navais e tem os marinheiros. Dentro dos marinheiros, existem os músicos. E se você conversar com com o marinheiro, você vai descobrir que, se não todos, quase todos músicos, maçons, ai meu Deus do céu, músicos da Marinha são maçons.
Inclusive, um amigo do meu pai, que era marinheiro, é presidente de uma igreja da Madureira, que eu já preguei, e ele era músico da Marinha. Ou seja, entendeu a associação? Madureira, músico de Marinha, maçom. Não estou dizendo que esse pastor é maçom, estou dizendo, veja a associação que eu estou fazendo. Eles dizem, e eu não estou dizendo, eu estou reproduzindo o que eles dizem, tá? Então assim, ó, eu sei, irmãos, que quando o protestantismo chegou no Brasil, não sei se vocês sabem, tá? Os missionários eram mortos pelos padres jesuítas, né? Porque o catolicismo queria exercer a hegemonia da evangelização cristã, né, no Brasil, e os missionários batistas começaram a chegar, presbiterianos e tal, e os padres matavam, os jesuítas, né? Isso só parou com a intervenção da maçonaria. Curiosamente, a primeira igreja protestante do Brasil foi uma igreja batista. E a arquitetura dela é igual uma loja maçônica. Tá aí a foto do lado. Primeira igreja batista do Brasil, igual uma loja maçônica. Tá? Aí puxei um pouquinho para Batista. Todo mundo sabe que a primeira igreja batista do Brasil é cheia de maçom. Tá? Não adianta querer se esquivar, porque isso aí é fato comum. Mas o vídeo em questão é da Madureira. Tá? Então eu gostaria, sabe, humildemente, sabe, que um historiador, um professor, né, alguém que seja assim, sabe, porque, irmão, é difícil de derrubar isso aí. Pô, cara, não tem lógica. Não tem lógica. A sede da igreja já é toda esquisita, já é toda, sabe, sei lá, sabe. Eu fui lá. Te passa a impressão, assim, de você estar dentro de uma catedral católica daquelas estilo góticas da Europa, sabe? Aí tem quem glamoriza, claro, sempre vai ter, né? Ah, porque isso foi uma visão, uma revelação que ele recebeu, né? Não estou dizendo que não é, mas eu acho meio estranho Deus revelar. Já existia maçonaria na época, já existe há milhares, não vou dizer, mas há centenas de anos, mas o culto maçom e esses aspectos litúrgicos e as deidades que eles cultuam são milenares. Mas o nome maçom, né, que eram os construtores, pegou esse nome aí, entendeu, há alguns séculos atrás. É 1800 e pouco, se não me engano. Né, que colocaram o nome maçonaria, aonde engenheiros, outra curiosidade, construtores se encontravam para poder, secretamente, para poder compartilhar segredos arquitetônicos das construções das catedrais góticas da França, da Escócia, da Irlanda, da Inglaterra, entende? Então eles tinham fórmulas arquitetônicas e tinham plantas que eles não queriam, eles queriam ter a hegemonia dessa engenharia. E para que não vazasse, eles se encontravam de forma oculta. E isso passou a se tornar uma religião, uma seita. Por isso que são os construtores. Por isso que o Deus deles é o grande arquiteto do universo, Gadu. Então tudo ligado à engenharia, arquitetura, esquadra e compasso, ferramentas de construção. Então, a partir daí se chamou maçom. O que não significa que questões litúrgicas, deidades e coisas tal que são cultuadas são coisas de 300 anos atrás. Não, tem muito mais. É muito mais antigo, né? Pois bem. Então, assim, queridos, veja bem, ó, isso não tem explicação, sabe? Não é uma acusação, não é leviano da minha parte, porque tem muita gente séria em Madureira, eu conheço muita gente séria. Assim como tem muito picareta na Assembleia Tradicional, que eu fui pastor 20 anos. Eu só queria saber. E por que calaram o pastor Enoque?
que o pastor Enoque foi uma voz que se levantou em Brasília, que ele era filiado na Conamad, né, que é a equivalente a CGADB, só que da Madureira, e ele botou a boca no trombone sobre essas questões aí. Ah, outra coisa, característica de maçons, ecumenismo. Por que o bispo Abner foi lá em Roma beijar a mão do padre lá, pedir a benção, pegar a benção com o Papa? Né? Acho que foi o Papa Francisco, acho, né? Que estava na época. Não sei se foi o Papa Francisco ou o Bento, o alemão aquele que pediu para sair. Eu sei que ele foi lá e chamou de Vossa Santidade. Olha só, um pastor chamando o padre de Vossa Santidade. Característica de maçom. Ecumenismo. Não estou acusando ninguém. Eu quero saber por quê. Tá? E não adianta você nem querer me processar que eu não tenho nada. Eu só tenho uma mala de roupa. Estou dentro aqui de um apartamento que eu aluguei que não tem nada dentro. Então nem adianta vir para cima de mim, entendeu? E vai ser pior. Eu sou assim, eu sou que nem o leão ferido. Se quando o leão ferido, por causa da adrenalina, quando ele está encurralado, ele vira 10 vezes mais forte. Então, assim, quanto mais me bater, pior eu fico. Então, assim, não adianta querer dar strike, querer. Eu não estou acusando ninguém de nada. Eu só estou perguntando. Por quê? Se vocês me explicarem por quê, simplesmente eu faço um vídeo aqui novamente e digo, olha, fulano de tal entrou em contato comigo e tal, me deu essa explicação, que eu acho muito difícil conseguir explicar isso aí. Tá bom, pessoal? Dorme com esse barulho. Ó, não esquece, ajuda o amigo, tá? Pix tá aqui, canal não é monetizado. Comecei a trabalhar agora. Vou receber só daqui 30 dias. Se não for a mão de Deus e a misericórdia, não consigo manter. Mas como eu sei que tem pessoas boas de coração, uma hora vai dar certo. Deus abençoe.